O Times of Israel está falando sobre como os iemenitas conseguiram, de alguma forma, fechar o porto de Eilat, em Israel. Parece que na próxima semana eles vão fechar o porto. E isso é tão importante porque é o único porto israelense no Mar Vermelho. Olhando para a forma como, de alguma maneira, o Iêmen, ninguém está falando sobre o Iêmen, certo? Porque temos muito para discutir. Eles não conseguem resolver isso. Quero dizer, você sabe, os Estados Unidos e Israel descobriram que são impotentes para subjugar os iemenitas, especialmente os Houthis, para trazê-los sob seu controle. Quero dizer, isso é realmente uma história notável. E o povo do Iêmen está fazendo algo histórico. Eles se levantaram e enfrentaram militarmente o que alguns argumentariam ser pelo menos a maior potência naval e de aviação do mundo. Eu não diria necessariamente que os Hezbollah são a maior potência militar, mas em termos de força naval, estão no topo, assim como na quantidade de... E nós falhamos. Apesar de você sabe a clara, eles capitularam. Por favor. E você sabe, Israel entrou e os bombardeou. Eles continuam lançando mísseis de volta para o aeroporto Ben Gurion e outros lugares. Olha, eu acho que se os Houthis realmente levassem a sério ou conseguissem alguma assistência adicional de fora, eles poderiam realmente causar danos a Israel. Mas aqui veja só, eles forçaram Israel a fechar um porto porque ninguém está usando, porque não conseguiam chegar lá, porque seriam destruídos se ousassem entrar no Mar Vermelho. Realmente uma história impressionante e um mérito para o povo do Iêmen. Larry, a atitude dos iemenitas é realmente impressionante, porque eles conseguem absorver todas essas dificuldades e revidar. E sabe, a paciência deles é notável. Essa capacidade que acabei de mencionar é o que os torna tão difíceis de lidar. Acho que uma das principais dificuldades que os Estados Unidos tiveram durante o conflito, 7 dias, 10 dias, quando os Estados Unidos foram ao Mar Vermelho para enfrentá-los, foi essa a principal questão, não foi? O que você quer dizer com esse era o principal problema? Não tenho certeza se entendi. Porque eles estavam testemunhando que os iemenitas não se importam com a forma como estão sendo atingidos. Eles vão responder de qualquer maneira. Não demonstram a dor que estão sentindo. Eles não deixam que a dor e o sofrimento os forcem a se render. Tenho certeza de que eles choram. Com certeza choram pela perda de vidas de seus concidadãos. Mas eles não se encolhem em posição fetal e dizem, meu Deus, temos que nos render. Não podemos suportar isso. Eles realmente demonstraram um nível de coragem e tenacidade que é, sabe, meio que reminiscentes de, só para citar a história antiga, os 300 espartanos que enfrentaram as hordas de persas ou babilônios que vinham. No papel, não havia como eles conseguirem isso. Eles são pequenos, economicamente fracos. Mas há algo a ser dito sobre a coragem desse povo e o que eles demonstraram. E não é por uma causa egoísta. Eles ficam lá e dizem, olha, esses sionistas estão assassinando esses palestinos, mulheres e crianças, todos os dias, dia. Alguém precisava fazer alguma coisa, e eles se levantaram para agir. Enquanto isso, na verdade, acho que é uma boa notícia vindo de Bogotá, Colômbia. Um grupo de 12 nações, incluindo a China, se reuniu lá e vai começar, como um todo, a impor sanções a Israel agora para tentar forçar Israel a um cessar-fogo, parar as mortes e permitir a entrada de ajuda humanitária. Espero que eles cumpram isso. Se fizerem isso, então os Houthis no Iêmen não estarão mais sozinhos. Mas é um mérito dos Houthis que sua fé religiosa particular. Há pessoas que só falam e outras que vivem de acordo. E eles estão vivendo e dispostos a dizer, se morrermos, morremos, mas morremos servindo a Deus. Parece que os Estados Unidos estão tentando negociar, estão tentando de alguma forma enviar sinais ao Irã
de que querem negociar. Soubemos, por Ali Larijani, uma das figuras importantes no Irã e muito próximo ao líder supremo, o que está acontecendo nesse sentido entre os Estados Unidos e o Irã. Bem, acho que a posição de negociação do Irã ficou mais clara ontem. Houve um representante do Ministério das Relações Exteriores que falou à Press TV, e um dos meus contatos na Press TV me encaminhou isso. E você sabe, o Irã disse, ok, se vamos conversar, vamos esclarecer algumas coisas. Número 1, se vamos estar abertos à inspeção e supervisão internacional, então Israel também precisa estar. Porque não vamos entrar em um acordo onde vocês nos inspecionam, mas ninguém inspeciona Israel. Não, não. Israel tem que estar sujeito aos mesmos requisitos que vocês estão impondo a nós. Muito justo. Absolutamente, na minha opinião. Eles disseram, sabe, Israel tem que pagar pelos danos que causaram a nós porque eles nos atacaram. Nós não os atacamos, eles nos atacaram. E então vamos precisar de garantias inabaláveis dos Estados Unidos de que se vocês vão entrar em um processo de negociação, não vão autorizar nenhum tipo de ataque contra nós. Se vocês não puderem concordar com essas condições, então estaremos em guerra. Essa foi basicamente a mensagem. Eu publiquei isso ontem à noite no sonar21.com. Isso significa que daqui para frente, o Irã vai se preparar para a próxima rodada de ataques. Eu não vejo. Quer dizer, o Irã não vai lançar nenhum ataque preventivo contra ninguém. Eles vão se conter. Mas eles vão responder sim, se forem atacados, e vão responder com ainda mais força do que da última vez. E agora eles não precisam se preocupar em bombardear o porto de Eilat, porque ele está fechado. Então acho que o Irã percebeu que foi feito de bobo. Confiou nos Estados Unidos, achando que estavam envolvidos em um processo diplomático legítimo. E, em vez de honrar as negociações, os Estados Unidos usaram isso como subterfúgio para tentar decapitar a liderança do Irã e destruir o país. Parece que o Irã está se aproximando muito da China e da Rússia em termos de sistemas de defesa aérea. Larry, qual é a sua opinião sobre os sistemas de defesa aérea deles? Temos alguma informação sobre o sistema de defesa aérea chinês? Eu não acho. Eles continuam dizendo que o Irã está adquirindo o sistema de defesa aérea chinês. Acho que o único caso recente em que realmente vimos esse sistema operar em um ambiente de combate foi no Paquistão, e não tenho certeza de quão eficaz ele foi. Aparentemente, ele derrubou alguns caças de fabricação francesa, acho que a Índia estava usando caças franceses, e os paquistaneses têm o sistema chinês. O único país onde há um sistema de defesa aérea comprovado que funciona para derrubar mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones é a Rússia. Ballistic missiles, cruise missiles, and drones is Russia. Eu não sei o que os iranianos estão pensando. Sei que se eu estivesse na posição de tomar decisões, eu ficaria com a Rússia, não com a China, porque o equipamento chinês, pelo que me consta, simplesmente não foi testado em combate. Sabe, pode parecer bom no papel, mas será que realmente cumpre o papel? Enquanto isso, o sistema russo está repelindo múltiplos ataques de drones e já derrotou o míssil Attack-MS, o míssil Storm Shadow. Então, sabe, eles já provaram que o equipamento russo dá conta do recado. Na sua opinião, Larry, a prioridade do sistema de defesa aérea iraniano é atingir os próprios caças ou interceptar os mísseis lançados pelos caças? Sim, tudo isso, tudo isso. Coisa taitfas é muito fácil para na sua opinião. Derrube os jatos, as aeronaves de asa fixa. Acertar os mísseis de cruzeiro pode ser mais desafiador porque são menores, mas é isso que precisa ser feito.
Você observou corretamente que sistemas como o Patriot são projetados para atingir aeronaves, não mísseis balísticos, e isso já foi comprovado repetidas vezes tanto na Ucrânia quanto em Israel. Eles são ruins. O Patriot é ruim para lidar com mísseis e até tem dificuldade com o drone de Irã. Mas sabe, é aí que a Rússia tem uma vantagem clara, não só com o S-300, S-400 e S-500, mas eles também têm o sistema Pantsir. Então, eles possuem um sistema de defesa aérea em camadas que pode lidar com uma variedade de ameaças. É isso, no fim das contas, que o Irã precisa. Aqui está o que Maria Zakharova disse ontem, Larry, que Moscou se considera no direito de usar armas contra alvos militares em países que permitem que Kiev ataque profundamente a Rússia com suas armas. Quais são os avanços ou mudanças recentes que ocorreram na região e que causaram tanta preocupação sobre a Rússia ser atingida por esses mísseis? Sejam eles provenientes dos Estados Unidos, Alemanha ou Reino Unido. Bem, tem havido conversas, e quero enfatizar conversas em oposição a ações, sobre o envio de mísseis de longo alcance. Quando surgiu a notícia, acho que na semana passada, de que os Estados Unidos estavam considerando fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk para Kiev, isso já foi uma linha vermelha. O problema com o Tomahawk é que ele pode ser equipado com uma ogiva nuclear. Quando é disparado, ele não muda de cor. Se estiver carregando uma ogiva nuclear, fica vermelho. Se estiver com uma ogiva convencional, fica verde. Não há como saber o que ele carrega. Então, como planejador militar russo, você tem que assumir que estão disparando uma arma nuclear contra você. O aviso da Zakharova, vou chamar de um aviso sutil ao Ocidente, é que, se os alemães decidirem fornecer o míssil Taurus, então alvos na Alemanha serão atingidos pela Rússia. E eles podem fazer isso muito facilmente com o míssil russo. O mesmo vale para qualquer outro país. Mas veja, aqui está o problema que esses países enfrentam. Nem França, nem Inglaterra, nem Alemanha possuem grandes estoques de mísseis de longo alcance que poderiam enviar para tentar mudar o quadro estratégico. Na verdade, os alemães, apesar do que Scholz diz, todos os outros alemães pensam: espere um minuto, eles são imprudentes. Não vamos fazer isso, não vamos ampliar essa guerra. A França está enfrentando uma verdadeira crise econômica. Então, a última coisa de que precisa é aprofundar essa crise, entrando em uma guerra armada com a Rússia. Os russos estão reagindo ao que o Ocidente tem dito, e estão reagindo publicamente apenas para dizer: ei, vocês não podem continuar nos ameaçando assim e achar que não vamos responder, porque vamos. Considerem-se avisados. Então, qual é o objetivo aqui? Atacar Joe Biden repetidamente quando você é o presidente dos Estados Unidos. Você está no comando. Bem, minha primeira reação seria: por que você não cumpriu sua promessa ao seu grupo MAGA? Você não saiu da guerra. Agora é a sua guerra. Então por que está fazendo isso? Mas eu sei por que ele está fazendo isso. Nima, nas últimas 72 horas, 96 horas, o MAGA começou a se dividir. Começou a rachar bem no seu núcleo. Parte disso é por causa de um dos confidentes e bons amigos de Trump, eu falo com ele todos os dias, Tucker Carlson, que o devastou. Primeiro, com a exposição sobre o caso Epstein. Segundo, com sua quase derrubada do senador Cruz. Terceiro, com sua celebração quase pública do fato de que o MAGA está se fragmentando. E depois, com sua entrevista com o presidente do Irã. Ele fez com que a base de Trump, sua base fundamental, se dividisse. E uma das questões sobre as quais eles estão se dividindo, claro, e isso tem acontecido cada vez mais, lenta, mas seguramente, é sobre Gaza. Mas agora isso realmente acontece em relação à Ucrânia e ao fracasso dele em cumprir suas promessas. Até mesmo Marjorie Taylor Greene, quase caí da cadeira esta manhã quando assisti ao vídeo dela falando sobre essas questões e sobre Donald Trump,
e sobre o que ele não fez apesar de ter prometido, em termos muito contundentes. Ele está perdendo apoio, tirando os idiotas e imbecis como Lindsey Graham. Ele está perdendo pessoas, está perdendo sua base e está apenas alguns meses no primeiro ano de seu segundo mandato. Então esse é o primeiro motivo. Ele está desesperadamente procurando palavras, declarações, ações que possam restaurar pelo menos um mínimo da solidez de sua base. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho, é que junto com isso estamos em uma situação muito diferente agora e não tenho certeza nenhuma de que Trump entende isso. E, mais importante ainda, não tenho certeza, sei que o gabinete dele não entende, nenhum dos principais entende, mas não tenho certeza de que os bilionários por trás dele entendem isso, a não ser de uma forma muito negativa. Vou tomar alguns minutos para explicar o que quero dizer com isso. Em primeiro lugar, estamos na Terceira Guerra Mundial. Já estamos envolvidos na Terceira Guerra Mundial. Recomendei a algumas pessoas esta manhã que pegassem uma cópia de um tratado que é absolutamente lindo em sua prosa, naquele estilo de virada do século XIX para o XX. John Maynard Keynes escreve, é simplesmente maravilhoso lê-lo, mas não é agradável contemplar o que ele está dizendo. O livro é um pequeno panfleto publicado após a elaboração do Tratado de Versalhes, do jeito que foi, e se chama As Consequências Econômicas da Paz. Agora, John Maynard Keynes era o principal guru econômico na conferência, responsável por relatar e lidar com as dimensões econômicas da paz. Se você olhar para isso, e se você observar, e claro, JMK não fazia ideia de que estava prevendo o futuro. JMK had no idea that he was predicting the future. Mas se você observar o que ele descreve ali como as razões pelas quais a Grã-Bretanha e a França cortejaram, quiseram que 1914 acontecesse, quiseram que a guerra acontecesse, em muitos aspectos fomentaram a guerra, foi porque a Alemanha estava se tornando não apenas a potência dominante em termos econômicos, tecnocráticos, em todos os sentidos. Ela estava superando tanto a França quanto a Grã-Bretanha em termos de população e também no alcance imperial que especialmente a Grã-Bretanha, mas também a França desfrutavam naquela época. Em outras palavras, como ele aponta no tratado, ambos os países, França e Grã-Bretanha, queriam restaurar seus impérios o mais rápido possível, fortalecê-los, sustentá-los. A Alemanha era a maior ameaça e eles concluíram que a guerra era a melhor solução. Então esqueça o arquiduque Ferdinando e todo o resto, a automaticidade das tabelas de mobilização e coisas do tipo. Ambos queriam a guerra. Então ele aborda as consequências econômicas da paz e demonstra de forma conclusiva que não funcionou. Não funcionou. Na verdade, provavelmente atrasou ambos os impérios, especialmente do ponto de vista econômico. Eles deviam suas vidas aos Estados Unidos. Deviam tudo o que possuíam aos Estados Unidos, que eram o principal financiador de seus esforços. Então, 20 anos depois, e eles planejaram a paz para que isso acontecesse. E este é o homem para lhe dizer que eles planejaram a paz para isso. Lloyd George, Clemenceau, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson é definido, eu acho, muito bem como a pessoa mais incompetente que já entrou na sala. Ele simplesmente perdeu para Lloyd George e Clemenceau, basicamente. Então eles provocaram a Segunda Guerra e levaram seus países para a Segunda Guerra a fim de restaurar seus impérios. Winston Churchill, mais formidavelmente do que todos, e destruíram esses impérios. França e Grã-Bretanha destruíram seus impérios. Agora estão se agarrando às saias dos Estados Unidos. Bem, meu ponto aqui é que é exatamente isso que estamos fazendo agora, com a China substituindo a Alemanha em relação a nós, e nós substituindo a Grã-Bretanha e a França em relação àqueles dois. E estamos na Terceira Guerra Mundial. As batalhas, os primeiros confrontos e batalhas não são apenas escaramuças na Ucrânia, são bem sérias, e até mesmo no Sudoeste Asiático são bem sérias. Estão sendo travadas agora. Ao longo da linha central, há operações clandestinas acontecendo no Báltico e no Ártico.
Há fomentos de guerra no Sudoeste Asiático. Não pense nem por um momento que já terminamos com isso. Bibi vai nos levar à guerra com o Irã. No fim das contas, vamos entrar em guerra com o Irã. Se você ouvir a entrevista do Tucker com o presidente do Irã esta manhã, ou eu ouvi esta manhã, acho que foi feita há 1 ou 2 dias, você acaba sentindo pelo presidente iraniano porque ele ainda não entendeu. Quero dizer, se o levarmos ao pé da letra agora, ele pode estar dissimulando. Eu estaria, se fosse ele. Mas se ele realmente está dizendo o que pensa, e o que o Ayatollah pensa, e o autorizou a dizer, ele ainda está enganado. Ele ainda acha que pode trabalhar com os Estados Unidos. Se eu fosse ele agora, construiria uma arma nuclear tão rápido que faria a cabeça de Kim Jong-un girar. Eu construiria uma arma nuclear e diria, pronto, fato consumado. Vá embora, Israel. É para onde estamos indo. Estamos caminhando para outra batalha nesse arco de crise que já descrevi antes. Mas estamos na Terceira Guerra Mundial. Esta é a Terceira Guerra Mundial. Trump não faz ideia. Ele não faz ideia. Nem ninguém em seu gabinete. Exceto para levar essa guerra até onde for necessário para restaurar o Império Americano. E essa é uma situação muito perigosa. Por quê? Não é como em 1914. Não é como em 1939. Nós temos armas nucleares. Terry, o que a Europa quer dos Estados Unidos? Eles estão pedindo mais armas, mas será que podem consegui-las? Eles podem conseguir armas, mas não conseguem o que realmente precisam, e não conseguem as armas de que estão falando, como os PAC-3 Patriots e outros, em quantidades nem próximas das que seriam necessárias. E não tenho certeza se isso adiantaria de qualquer forma, exceto para fornecer mais alvos para os russos. Não vai ajudar em nada. E o que estamos fazendo é esgotar não só nossos próprios estoques, a um ponto que provavelmente é incompreensível o que estamos fazendo conosco mesmos, mas também estamos esgotando os estoques da Europa. Agora estamos falando em usar as agências de inteligência, MI6, CIA e Mossad principalmente, para movimentar armas dentro do cenário europeu. E isso é absurdo. Eu sei que pessoas como Mark Rutte, que têm o cérebro de um javali, estão de acordo com isso. Mas quero dizer, Rutte está me mostrando que ele é pior do que Stoltenberg. Ele não tem compreensão do que está fazendo, nenhuma compreensão de para onde está levando a aliança e onde isso vai acabar, porque estamos falando, como eu disse, de se envolver na Terceira Guerra Mundial e eles vão perder. Mas todo mundo vai perder, porque o adversário americano representa feio, catastroficamente, e usar armas nucleares. Por que a Alemanha quer mísseis de longo alcance? Eles estão falando de um alcance de 2.000 quilômetros para esses mísseis. Eles vão usá-los contra a Rússia? E qual seria a reação da Rússia? Donald Trump e sua administração estão pensando nessas coisas que estão acontecendo. Porque, afinal, pode-se dizer que a Alemanha está comprando essas coisas, mas se fossem usadas contra a Rússia, qual seria a reação? Qual seria o desfecho? Como a administração pode não entender as consequências do que estão fazendo agora? Porque o Trump é um idiota. Quero dizer, essa é uma resposta simples. Mas acho que estamos diante de uma situação em que a coincidência do momento pode não ser totalmente oportuna. Mas acredito que o Scholz, como já disse antes, está com os dias contados como chanceler. Acho que ele já perdeu o apoio da maioria do povo alemão. E quando eles entenderem visceralmente o que ele está fazendo, será como os desdobramentos dos mísseis Pershing II pelo Ronald Reagan e sua administração. Quando perturbamos tanto a Europa, quase a perdemos. Quase rompemos a OTAN com aquilo. O Tratado INF, claro, foi resultado disso, quando decidimos que já era o bastante. Nós avançamos e fizemos com os russos, os soviéticos na época, o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Foi isso que realmente trouxe essa situação. Mas a confusão na Europa sobre o posicionamento dos Pershing II
Não foi diferente da confusão que vai acontecer com isso, especialmente se um deles for usado e tiver a marca da Alemanha. Meir está acabado. Da noite para o dia, ele estará fora. Então estamos diante de uma situação política que pode nos dar uma solução parcial em relação à Alemanha. Mas mesmo que não dê, Nima, isso não vai mudar nada, exceto tornar Putin mais implacável na condução da operação militar especial. E está impiedoso o suficiente nesse momento. Quero dizer, ele estava conquistando uma cidade por semana. Agora ele está tomando uma cidade por dia, ou 2 ou 3 cidades por dia. E a Ucrânia está praticamente sucumbindo diante do rolo compressor. Tudo o que ele precisa fazer é continuar assim. E agora nos perguntamos se ele não vai se sentir incentivado a continuar ainda mais do que pretendia originalmente, incluindo tomar Odessa. Eu diria que agora está 50-50. Provavelmente ele vai tomar Odessa e não vai devolvê-la, assim como não vai devolver as províncias orientais, nem a Crimeia, nem nada disso. Então estamos basicamente perpetuando o conflito para, na prática, dar a Putin mais território e mais parte da Ucrânia. A Ucrânia realmente se tornará um estado residual, se é que restará algo, depois que tudo isso acabar. E Donald Trump, ao final dos 50 dias, vai inventar algum novo tipo de coisa. O mandato de 50 dias não significa nada. Não significa nada vindo do Trump. Isso foi o que me incomodou sobre o presidente iraniano esta manhã. Sua ingenuidade, se essa for a palavra certa, e se suas palavras foram abençoadas pelo Ayatollah, e, portanto, significam uma aceitação bastante abrangente dessas palavras, que eles ainda estejam desconversar com os Estados Unidos. É impressionante que eles tenham chegado a esse ponto, especialmente sabendo que Netanyahu ainda está lá. Acabei de assistir a uma gravação de Katz, o ministro da Defesa, e vários outros generais ao seu redor, enquanto inspecionavam a operação humanitária em Gaza. O que eles estavam inspecionando? Hoje de manhã, a ONU disse que 675 pessoas foram mortas nos últimos dias nesses pontos de distribuição de alimentos humanitários. É isso que eles são. São campos de morte. E é isso que eles... Todo dia o Haaretz diz, bem, 75 pessoas morreram hoje no local de distribuição de alimentos. 100 morreram hoje. 35 morreram hoje. É só isso que eles estão fazendo, assassinando pessoas, continuando o massacre de palestinos hoje enquanto tentam conseguir comida e água. É a coisa mais inconcebível que se pode imaginar. E aí está o ministro da Defesa gargalhando no vídeo, rindo com seus generais enquanto assiste essa destruição acontecer. E nós fazemos parte disso. Fazemos parte disso. Estamos abençoando isso, estamos colaborando com isso. Aparentemente, agora vamos abençoar, seja lá o que Netanyahu quiser fazer, para mover essas pessoas para outro lugar, seja lá onde for esse lugar, ou para criar uma bela cidade em Gaza para eles viverem, temporariamente, é claro, um campo de concentração, por qualquer outro nome. Enquanto isso, na Cisjordânia, a situação está ficando cada vez pior. Na Síria, eles acabaram de atacar novamente para defender os drusos. No Líbano, disseram que o cessar-fogo não existe. Disseram ao governo libanês que não vão sair. Isso é inconcebível. Estamos apoiando isso, mas como eu disse, é um teatro na Terceira Guerra Mundial. Resta saber se vamos reabrir a guerra com o Irã e quando vamos fazer isso. E se vamos agir por iniciativa própria ou deixar o Netanyahu começar e fingir que fomos arrastados por conflito. Eu prevejo que é isso que o Trump vai fazer, porque ele é um covarde, basicamente. Larry, você mencionou a entrevista com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Ele foi criticado. As pessoas não sei o quanto você acompanha a mídia iraniana, ou quanto está ciente do que está acontecendo, mas eles simplesmente detonaram ele depois da entrevista. Posso imaginar. Porque eles acharam que ele humilhou a posição iraniana. Ele humilhou o lado iraniano porque queria
Eu não sei se. E não vejo nenhum outro governo no Irã vindo e estando disposto a conversar com os Estados Unidos, além deste governo. Sabe, quando eu estava ouvindo, acho que tive a mesma sensação que alguns iranianos podem ter tido. E fiquei pensando comigo mesmo, eles estão armando para ele? O Ayatollah e outros, o que chamamos de linha dura, estão armando para ele? Ou escreveram suas declarações para poderem se livrar dele? Porque foi assim que achei as declarações dele, completamente insanas quando se pensa no que aconteceu com o Irã. Quase como se ele estivesse intimidado, e falava como um homem intimidado, um presidente intimidado. E por que você se deixaria intimidar a ponto do tipo Yamamoto contra você? Eu estava lendo parte da imprensa iraniana e eles estavam falando sobre como essas pessoas foram assassinadas. Eles estavam mais ou menos de licença, por assim dizer. Estavam tirando um tempo de folga porque a situação tinha se acalmado um pouco. Estavam com suas famílias, estavam com seus filhos e foram assassinados, ações típicas de Israel. Mas não é isso que faz um presidente se levantar e fazer um discurso assim, dar uma entrevista assim. Então eu levo o povo iraniano ao pé da letra. Acredito no que você está me dizendo sobre os sentimentos deles. Eu também me sentiria assim. Você não pode atacar um país e, de alguma forma, achar derrubar o governo por causa do seu ataque. É inacreditável, Larry, o que aconteceu. Como é uma estupidez desastrosa. Quero dizer, é simplesmente... Isso me faz lembrar da minha própria guerra, a que eu conheço melhor, o Vietnã, onde achávamos que bombardear Ho Chi Minh o faria se render. Isso só o tornou adamantino. O deixou absolutamente inflexível. E fez com que seus generais, coronéis e soldados no campo fossem do mesmo jeito. Eu sei que durante meu tempo no Vietnã, lutei contra regimentos do exército do Vietnã do Norte, duros e zelende estreleftedia. Estão abscopperchirmids conflito. Na verdade, Teta William balseu o print movon for os cores fossem vitoriosos no sul, Vietcong. O Tet praticamente eliminou o Vietcong, e nossa resposta à ofensiva do Tet praticamente eliminou o Vietcong. Eu não conseguia encontrar um Vietcong para lutar. Eu encontrava soldados endurecidos, vestidos de caqui, do NVA, usando a estrela vermelha de Ho Chi Minh para lutar. Foi isso que os bombardeios fizeram. Foi isso que nossa contraofensiva contra o Vietcong fez. Você não vai convencer nenhum povo a deixar de apoiar seu governo bombardeando-os sem piedade. De jeito nenhum.